Eu quero que você leia comigo Romanos 8, versículo 18, eu vou ler aqui, e coloca lá no 18, eu vou ler esse texto, que ele é um texto assim que fala de várias provações, um rol ali, várias situações que todos os seres humanos enfrentam diariamente, mas que Deus tem algo bom de toda aquela situação ruim, Deus transforma em algo que no final a gente sai de uma maneira que inexplicavelmente Deus trabalha através do sofrimento. Amém, queridos? Ele diz assim: porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, queridos. Depois da queda, do pecado de Adão e Eva, toda a criação geme, não somente os seres humanos, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, não, continua lá, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim, esse é o versículo chave aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Deus? Aí o rol de sofrimento, de tribulação, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. 38. Porque eu estou bem certo. Aí ele vai outra relação, irmãos. Outra relação de situações. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero começar já falando da glória eterna através do sofrimento temporário. Versículo 18 ele diz que o mais leve e momentâneo sofrimento, leve, sofrimento que é levinho, que você carrega ali sem esforço, um dedinho você carrega, momentâneo, sofrimento curtíssimo, produz um peso eterno de glória, um peso glorioso e eterno. Agora tu imagina o sofrimento, que ele é mais pesado, que ele é médio, ou que ele é mais prolongado, que é um tempo mais demorado, ele produz um peso glorioso, mais do que eterno, né? Será que existe alguma coisa nessa nossa capacidade de entender os planos de Deus, né? 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, irmãos. Olha aqui para mim. Essa é a primeira lição para a gente aprender a passar pelas tribulações que todos nós passamos. E ele está dizendo aí, meu irmão, não dá para comparar. Fica firme na luta, fica firme nessa prova. Não fica, claro, a gente se abate, a gente chora, a gente fica calado, a gente grita, a gente sorri. Tem gente que reage das mais variadas formas diante de uma tribulação, diante de uma adversidade. Diga, sofrimentos são passageiros, mas são os maiores produtores de glória na nossa vida. A gente que passa por sofrimento, aquilo ali vira uma glória, uma marca gloriosa assim, ó, isso aqui eu passei, cara. Eu venci. Não existe herói sem passar por grandes batalhas. Pastor, estou passando por um sofrimento que eu acho que eu tenho que ser um herói. É isso mesmo, você vai ser um herói. E esse teu sofrimento vai ser uma glória para você curar pessoas que estão passando por adversidades iguais ou diferentes, mas você vai ser. A Madame Guyon, ela diz o seguinte: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Há um propósito, irmãos, por trás de todo problema. Paulo descreve aí: sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalham em conjunto para o bem dos que amam e são chamados de acordo com o propósito de Deus. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Deus pega todos os ingredientes da nossa vida e Ele usa. Se você vai fazer um bolo, tem o ovo, tem o trigo, tem o leite, tem vários ingredientes. Isoladamente, não tem sabor nenhum. Mas Deus pega a nossa vida, com esses ingredientes Ele mistura e faz a gente ser um bolo saboroso que vai dar sentido para a vida das pessoas. Tudo que eu e você enfrentamos tem um porquê. Vai cumprir um propósito. Deus usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, mais do que a leitura da Bíblia. Já falei aqui, vou repetir. Se você for um hábil leitor da palavra, tu lê 3 horas por dia a Bíblia, que isso é coisa rara. Mas você vive, dorme aí, vamos dizer, 8 horas por dia. Se você for um hábil leitor, lê 3 horas, dá quantas horas aí? 8 mais 3, 11 horas.
8 dormindo, 3 horas lendo a Bíblia. 11 horas. E 13 horas tu está enfrentando as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida vão trabalhar no meu e no teu caráter, para nós sermos pessoas que têm uma maturidade conforme for. Ele diz, todas essas coisas contribuem para a formação, para que a imagem do primogênito seja formada em nós, um caráter novo, um caráter de amor, um caráter de paciência, um caráter de cura. Ninguém é forjado, irmãos, uma espada é forjada no fogo do sofrimento ali. Você, quando está sendo amassado pela vida, você, quando está colocado em altas temperaturas, você está na forja de Deus. Quantos estão comigo nessa? Pastor, por que a minha vida está numa pressão de não sei quantos graus Celsius? Está muito quente, está apertado. Eu estou me sentindo machucado, estou sentindo pancada. Deus está forjando você para você ser uma espada, a espada do Espírito de Deus, para penetrar em corações, amém, e levar a vida de Deus, a transformação de Deus. Diga, problemas contribui para o nosso crescimento. A vida é uma série de problemas que estão contribuindo para o nosso crescimento. Pastor, eu estou enfrentando um problema. Você vai vencer esse problema, mas não vai ser o último não. Você vai passar nessa prova, se prepare que vem outro maior. Na verdade, cada problema, cada tribulação, cada sofrimento que você enfrenta, está te capacitando para um nível maior de pressão da vida. Quantos estão comigo nesse raciocínio? Tua vida não vai ficar fácil, irmão. É você que vai ganhando mais estrutura. E parece que os problemas vão perdendo o poder de te imobilizar. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu era jovem, bem jovenzinho, qualquer coisa me desestabilizava, eu vou desistir, vou parar. Agora está muito difícil. Por quê? Os problemas diminuíram? Pelo contrário, aumentaram. Mas a vida me treinou, e a vida está te treinando, e os problemas estão te forjando, para você ser uma pessoa que vai enfrentar coisas. A gente às vezes quer posição, e Deus te posicionou, querido, num lugar de excelência. Mas diga assim, o problema como ferramenta para me aproximar de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Quando você está enfrentando uma dor física do seu corpo, uma enfermidade até, ou uma dor emocional, uma dor interior, você vai viver as suas experiências mais profundas com Deus. Na dor física e na dor emocional, não tem espaço para orações superficiais. As nossas orações são mais poderosas e mais profundas no gemido, do sofrimento, da dor, da tribulação, da prova. Você vai ter as maiores experiências, as experiências mais profundas com Deus são muitas vezes no leito, são muitas vezes nas dores emocionais, nas dores interiores. Amém, meus irmãos? Deus vai se revelar para você no momento mais difícil da sua vida. Você vai ter as maiores experiências com Deus. Amém, queridos? E aí, Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto. Na hora que tu está lá, na dor física, eu estou falando de dor, de enfermidade. Você olha para um lado, olha para o outro, e não tem quem possa te socorrer. Ali Deus está perto de ti. Aquelas dores emocionais, Deus está perto de ti. Dos quebrados, quebrantado aí é quebrado mesmo, daqueles que estão arrebentados pelas dores da vida. E aí ele diz, e ele salva os abatidos que pegaram pancada da vida, irmão. Os que estão apanhando, a vida está batendo e está doendo. Deus está o quê? Salvando, meu irmão, tu vai até o... Ontem eu dizia para minha esposa, o meu sogro falava bem difícil, ele dizia,
eu não aguento mais esse sofrimento, essa dor. Aí ela falando, chorando para mim, aí eu disse, amor, Deus está com ele lá. Eu não estou, você não está, a gente não tem o que fazer. Mas Deus está com ele lá. Deus está com ele lá. Ninguém serve a uma religião, a um pedaço de pau, de pedra. Deus está com ele lá. Assim como ele está com a gente aqui, a gente chora. Porque é só Deus, irmãos. É só Deus que salva o abatido e que está perto do quebrantado. Amém? A dor e o sofrimento nos conduzem a orações mais sinceras e profundas. Na hora da dor e do sofrimento, irmão, a nossa oração é sincera, Senhor. E a nossa oração é profunda, às vezes sem palavras. E aí, essa é uma glória. O John Exide, ele dizia, somente ao sofrer, conhecemos Jesus profundamente. Eu lembro das minhas experiências com Deus. Em profunda depressão, de tanto apanhar das drogas, eu dizia, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero mais estar nessa vida de escravidão, Senhor, me ajuda. E lá Jesus vinha e me visitava naquela situação. E as dores mais agudas não foi lá no início da minha conversão. Depois foram aumentando os graus e as situações. Tantas e tantas. No próprio reino de Deus, na própria vida mesmo, no próprio casamento, no próprio ser pai. A gente sofre dores. Sofre ou não sofre, irmãos? E a gente vai para Deus. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não sei como é que eu cuido de uma menina de 18 anos. E o que é que eu faço? Eu vou para Deus. E o Senhor me ensina a cuidar da minha filha da melhor maneira nessa fase nova da vida dela. Amém, meus irmãos? Não estou falando de religião, dizer que tem um... Não tem, a gente tem que fazer uma oração sincera e profunda e dizer, Jesus, me ajuda. Agora, irmãos, eu quero falar sobre os exemplos bíblicos de sofrimento, mas de transformações poderosas também, amém? Primeiro deles, José. Pensa num cara que sofreu na vida. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Jesus podia poupar, Deus podia poupar ele disso, mas não poupou. Ele teve que passar por esse sofrimento. Vendido como escravo, lançado no poço. O sonhador agora está... Não precisava de ninguém para a pessoa. O irmão jogou ele. Os irmãos jogaram ele no poço. Depois, ele superou aquele sofrimento. Agora, ele é injustiçado novamente. A mulher, a Patifa lá, forja lá um pecado inexistente. Ele foi santo. Não, pastor, ele estava em pecado. Não, ele foi santo, irmão. Mas aí lá vai ele, preso novamente. Cara, não tem injustiça maior do que ser preso injustamente. Eu já fui no presídio várias vezes agora, depois de advogado. A gente que é advogado entra lá já passa por algumas inconveniências. Tem que tirar o cinto, tem que tirar a aliança, nada de metal. Pode levar caneta, papel, nada. Não fica nu, irmão, mas passa lá no raio-x. Na verdade, numa ultrassom, entra lá. Aí vai lá pro parlatório. Aí lá vem o cara. A algema, olhando pro chão. Só pode levantar a cabeça quando o agente lá autoriza. Você pode levantar a cabeça. Aí ele vai lá pro parlatório algemado. Ele não consegue nem olhar para os nossos olhos. E aí José está injustiçado.
Mas José estava sendo talhado para ser o maior dos líderes políticos da história. Amém? Daniel, um homem de oração, um homem fiel a Deus, foi lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus, por ser um adorador. Aí a gente fica, ai, por que eu estou passando isso? Irmãos, Deus não precisava jogar Daniel lá. Deus é soberano, Ele tem tudo no controle das tuas mãos. Ele, se Ele quisesse, Ele dizia, Daniel agora vai governar a Babilônia. Botava Daniel no trono da Babilônia. Botava ou não botava, irmão? Botava. Mas Ele botou, foi ele na cova. E na cova, a gente olha assim, parece desenho animado, né? Era na cova dos leões, irmão. Parece a nossa vida na selva da competitividade, né? Você tem que matar um leão por dia, não é assim os ditados da vida, né? Você está na selva, na selva aí dos leões aí, no mercado de trabalho, no mercado empresarial, nos mercados aí da competitividade, não é assim? E eu quero te dizer, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele foi poderosamente livrado por Deus. Eu quero declarar que eu e você não seremos poupados das aflições, das tribulações, mas seremos cuidados pelo Todo-Poderoso, que manda leão jejuar, que pega um presidiário e bota ele para ser o governador de toda a riqueza daquela época. Aí a gente vai para Paulo, para Jeremias, primeiro lugar, terceiro lugar na verdade. Jeremias, um profeta de Deus, é lançado num poço de lama. Sabe, irmãos, Paulo nem se fala, fustigado com vara, apedrejado, dado por morto, sofreu. E a gente acha que Jesus é um pai, que Deus é um pai super protetor, que vai mimar os filhos. Não vai. Ele poderia poupar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. Ele não poupou. Ele disse, se Deus quiser, eles disseram, fica sabendo tu, ó rei, se Deus quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser também, fique sabendo que a gente não vai adorar a tua estátua, a gente vai adorar a Deus. E aí o cara 7 vezes mais aquece a fornalha. E eles ficaram. Pra gente assim, hoje, depois do milagre consumado, é muito legal, mas o cara tá lá. A fornalha tá quente, a gente passa aqui, sair daqui a gente já sente o fogo do sol de Manaus, né? Imagina a fornalha 7 vezes. O cara foi jogar eles, morreu. Fornalha da aflição. Então, queridos, eles enfrentaram grandes dificuldades. Esses 4 aí exemplos bíblicos de sofrimento, de dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa: eles se aproximaram mais e mais de Deus. José conhecia Deus. José disse para os israelitas, olha, nem que seja nos meus ossos, me levem para a terra. Ele foi os ossos de José foram levados pelos hebreus que foram libertados no grande mover ali do libertador Moisés. Daniel nem se fala, homem muito amado, que teve revelações poderosas. Jeremias, o profeta, teve experiências maravilhosas com Deus. Paulo nem se fala, se na carne, se no espírito, se conheço um homem que teve revelações, que subiu ao 3º céu, que não pode contar, porque são coisas inefáveis que aos homens não pode se dar a conhecer. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles nadaram, dançaram, correram, pularam, brincaram no meio do fogo ardente. Amém? Tiveram experiências. 2 Coríntios 1:9. Coloca aí por gentileza. 2 Coríntios 1:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Irmãos, tudo está
sobre o controle de Deus. Agora, olha aqui para mim. Quando você está na aflição, quando eu estou na aflição, a gente experimenta verdadeiramente experiências com Deus. Quando você olha para a situação financeira, agora falando, não tem nada, a tua capacidade, a tua habilidade, a tua potência de produtividade não consegue resolver. Você está zero, ou está com a conta bancária negativa, ou você já fez todas as articulações, você não conseguiu nada. E aí você corre para a presença de Deus e diz: Deus, eu não tenho nada, eu só tenho a Ti, Deus. E aí começa a virada da tua vida. Amém, queridos? Aí começa. Quantos já passaram por isso? Já passei várias vezes, irmão. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho a Ti. Agora eu não tenho mais o que fazer. Já lutei, corri para cá, corri para lá, já fiz isso, aquilo e aquilo outro, e não consegui, Senhor. Mas eu não tenho nada, mas eu te tenho. Eu sei que tu vai fazer algo, não sei como, não sei de que maneira, não tenho nem como compreender. E aí, instantes assim, Deus vira tudo e te coloca numa posição que você olha, numa situação até financeira, numa situação da tua vida que tu diz: meu Deus, não foi eu, não foi a minha potência de capacidade, foi o onipotente que fez isso na minha vida. Amém? Isso acontece, irmãos. Primeira coloca aí Jeremias 29:11. Os planos que tenho para vocês são planos de paz e não de mal. Nenhum problema pode acontecer sem a permissão de Deus, irmãos. Até o mal pode ser usado por Deus para o nosso bem, como a gente já exemplificou. José, tudo que estava acontecendo na vida de José era injusto e era mal, mas Deus usou até o mal para o bem de José. Eu quero declarar sobre a tua vida, até o que hoje você diz: isso parece que é o diabo na minha vida. Não é o diabo não, é Deus preparando uma virada na tua vida, que naquela hora você olha e diz: meu Deus, estou sendo injustiçado, meu Deus, isso está acontecendo na minha vida e não era para acontecer. Deus está no controle da tua vida e vai acontecer um bem maior do que você imagina aí. José podia estar ali maluco, ele: meu Deus, eu não sei. Pode agora eu não entender, Senhor, mas eu sei que vai acontecer algo da tua parte. Então, Deus age. Agora eu quero pontuar Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus, irmãos, é bem maior do que os nossos problemas e os nossos sofrimentos. Eu, irmãos, tenho entendido isso no meu espírito. Os problemas não acabam, os sofrimentos não acabam. Mas hoje eu não fico remoendo meus problemas, nem meus sofrimentos. Eu olho para o sofrimento, irmão, e eu não sou esquizofrênico, eu vivo a realidade do que está acontecendo. Mas eu olho para o sofrimento, e hoje eu olho para o problema e eu digo: eu não sou o meu sofrimento, eu não sou o meu problema. Eu sou aquilo que Deus quer que aconteça na minha vida. E eu quero declarar na tua vida: você não é o seu sofrimento, você não é o seu problema, você é aquilo que Deus quer realizar. E esse problema, esse sofrimento que você está passando, uma hora vai ter um sentido certo. Até o exemplo, irmãos, da linhagem de Cristo Jesus. Isso aí foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu achava que eu era amaldiçoado, eu fui ler lá na Jocum, estava de 40 dias de jejum e oração, com a barba por aqui, e Deus me mostrou a linhagem de Jesus, do Cristo, do Messias. Aí ele vai e fala de Tamar. Tamar foi uma mulher que ela usou para seduzir o seu sogro,
para ela não ficar sem linhagem. Aí, na linhagem de Jesus, fala da Raabe, a meretriz, uma mulher do cabaré, lá de Jericó, uma prostituta, que estava ali na ascendência de Cristo. E aí, Ruth, que nem israelita era, ela não era judia, Boaz não era para casar com ela, era contra a lei, mas Deus pegou e enxertou ela na linhagem, não foi de Boaz não, foi na linhagem do Cristo, do ungido, do Salvador. E aí Betseba, a mulher do adultério, a mulher que foi o ápice do homicídio de Urias, o escudeiro fiel, leal do rei, que foi assassinado por um adultério, estava na linhagem. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, até os pecados que eu e você cometemos, vai ser transformado pela graça de Deus, vai ser ressignificado, vai haver um sentido maior, sabe queridos, pastor, eu estou em pecado agora, eu estou quebrado, eu estou arruinado, espiritualmente falando, até esse pecado, Deus vai fazer virar no teu maior testemunho, na maior glória de Deus. Como que uma mulher dessa vai estar, e mulher nem era contada nas linhagens, mas Deus pega e coloca elas lá, até na galeria dos heróis da fé está lá, Raabe, a meretriz. É muita onda nesse Deus, é a graça dele, que ressignifica, que transforma, qualquer área. Pastor, os pecados que eu cometi, hoje eu falo dos meus pecados com vergonha, mas eu falo porque tem muita gente que o pecado quer derrubar ele, mas o pecado não vai te derrubar. A santidade de Deus vai te levantar em um outro nível de vida. Amém, queridos? Vai te dar dignidade, vai te dar honra, vai te dar respeito. Você vai ser uma pessoa honrada. Você não é o pecado. Amém? Você é o que Deus determinou que você seja. Que você é o filho, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, do primogênito do nosso irmão mais velho. Amém? Então, edificando o caráter semelhante a Cristo. Mas aí, primeira coisa, sabemos. Essa palavra sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todos... Irmãos, olha aqui para mim, isso fala de uma revelação. Eu sei, porque sei, que Deus vai me dar vitória no meio do sofrimento, no meio da aflição e da tribulação. Tem uma convicção dentro de mim. Pode tudo estar dizendo, tu está acabado, tu está arruinado, mas há uma convicção, eu sei, sabemos, eu sei que isso aqui vai passar. Que todas as coisas, agora aí é o ponto-chave. A gente pensa assim, que crente não vai ter uma doutrina totalmente distorcida e equivocada. Não, você vai ter uma vida de sucesso, você é um vencedor, você vai ter a melhor casa, você vai ter o melhor casamento, você nunca vai ter uma dor de cabeça, você nunca vai ter uma doença, você nunca vai ter nada. Isso não é evangelho, isso é mentira. Mas a Bíblia está dizendo que em todas essas coisas, em todas que aí ele vai dando o rol lá. Nem a morte, nem a vida, nem sofrimento, nem anjo, nem demônio. Eu estou endemoniado, agora o demônio vai me arrebentar. Nem demônio, nem anjos, nem qualquer outra criatura não vai me separar do amor de Cristo Jesus, amém? Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Qual o sofrimento que eu estou enfrentando? É esse aqui. Nesse sofrimento eu sou mais do que vencedor, amém? É desempregado, é com dinheiro na conta, é na conta negativa, é com a enfermidade assolando a minha vida. Eu sei que tudo isso aqui vai cooperar para mim. Todas as coisas vão cooperar. E aí cooperar é levar você, é contribuir para você, vai contribuir para você. Então, Deus quer edificar um caráter. Coloca aí Romanos 5, 3 e 4. Diga: a tribulação edifica o caráter de Cristo em mim. Eu vou ser uma pessoa. Romanos 5, 3, isso. E não somente isto, mas também nós, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê?
Perseverança. Cristo perseverou até o fim, irmão. Ele podia ter dito: Senhor, eu não garanto. Esse cálice aqui eu não vou beber, sofrimento aqui. Quando ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu dele beba, ele estava dizendo: eu não quero sofrer isso. Eu não quero viver esse sofrimento. Mas ele finalizou: que seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele perseverou até o fim. E lá vai ele para o Gólgota, para o sofrimento. Cristo é o exemplo disso. E aí a perseverança, experiência, a esperança. Irmãos, olha aqui. Quem não tem experiência, não tem autoridade. Tudo isso que você está passando na tua vida, são experiências que vão te dar autoridade, que vão te autorizar a você ser uma pessoa de autoridade. E autoridade para quê? Para você sair ostentando: eu sou melhor do que todo mundo aqui. Não, irmão. Para você ser uma autoridade de esperança para as pessoas. Para você dizer: aquele que está sofrendo lá, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu também sofri. Esse filme, A Fornalha, a gente vê isso latente. Eu passei por coisas piores do que essa que você está passando. E Deus me deu vitória, me capacitou. E Ele vai capacitar você. Você vai ser uma autoridade de esperança para as pessoas. E olha aqui para mim, querido, não tem ninguém que possa fazer aquilo que Deus determinou. Há um propósito da minha vida e na tua vida, que você tem que liberar. E Deus coloca pessoas perto de você para você liberar. Para você passar a tribulação, paciência, experiência, esperança. Tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida, que são propósito de Deus na tua vida, e que não tem médico nessa terra, não tem professor. Olha que eu acredito na educação como o maior fator de ascensão social. Mas mesmo a educação não tem o poder espiritual do que o propósito de Deus que tem na tua vida. De você liberar para a vida de alguém uma palavra simples. Eu estava falando isso lá no GC hoje. É o dunamis. É a dinamite poderosa de Deus. Um áudio que eu passei para um rapaz. Está aqui na minha frente, Gustavo. Que foi uma coisa simples. Liga para ele. Liguei, não atendeu. Veio aquele simples. Eu não estava, irmãos, com nenhuma pirotecnia evangélica, arabaxê, catará. Não, meu irmão, você é uma bênção. E Deus está mandando eu falar isso. Simples. Foi lá, uma palavra que ele precisava. Ele botou um áudio depois dizendo: eu estava precisando disso. Parecia que havia uma combinação, mas havia uma combinação do Espírito Santo. E eu quero declarar que Deus vai usar você, querido, nesses dias, de maneira simples. Você vai mandar uma mensagem para alguém, você vai conversar com alguém, não vai ser uma conversa normal, vai ser uma conversa com naturalidade, mas vai ser uma conversa sobrenatural de coisas que só a glória de Deus pode mover através de uma fala tua simples. Amém? Cada problema é uma oportunidade para o desenvolvimento do caráter. Olha só, 1 Pedro 1,7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha aí, irmãos. Não existe valor sem haver uma depuração. A experiência do fogo. A joia está lá bruta. O diamante está lá bruto. Ele passa pelo fogo da prova. Para ele ser aquilatado, o valor dele. Quando você está na prova, irmão, você não está sendo destruído. Você está se tornando uma pessoa mais valiosa para essa terra. E o teu valor é poderoso para mudar a vida de pessoas e histórias, amém? Olha o que Pedro está dizendo: o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A gente pensou na revelação lá na segunda vinda de Cristo, mas na revelação de Jesus Cristo através do ouro, que é a tua vida, mais valiosa do que o ouro. Olha que o ouro é a coisa mais valiosa. Ela nunca baixa, ela só sobe, né? E a raridade. Você é uma pessoa rara, querido.
Não existe um diamante igual. Há um brilho dentro de ti, que é a glória de Deus que brilha. Através do sofrimento e das tribulações e das provações que você enfrenta, Deus está forjando dentro de você um brilho diferenciado, raro. Ninguém tem o testemunho que você tem, querido. Ninguém tem. Diga para o seu irmão, ninguém tem a experiência que você tem com Deus. E a experiência que você tem vai transformar a vida de alguém. Que só você falando do que você está enfrentando, e do que você enfrentou, e do que você vivenciou e venceu, aquilo ali, querido, vai ser a coisa mais preciosa. Então, indo para o final aqui, as provações refletem o caráter de Cristo em nós. Um ourive sabe que a prata está puro. Olha aqui para mim. Outro dia eu vi isso. Como é que o ourive sabe que o ouro ou a prata estão puros? Deus é o nosso ourives. Amém? Ele bota ela no fogo, e ele vê que ela está pura quando ele olha naquela peça e ela reflete a face do ourives. Ele consegue se ver os olhos, ele consegue se ver naquela peça. Então, quando você é passado pelo fogo, você é purificado pelas circunstâncias, pelos relacionamentos, pela palavra do Espírito Santo confrontando seus comportamentos, suas intenções. Minhas intenções são confrontadas, são ou não são, irmãos? Pelo Espírito Santo. E aí a gente começa a dizer, está doendo, Senhor. É verdade, eu sou esse cara aí que tu está falando. E aí tu começa a ver Cristo sendo refletido através da tua vida. E aí você está refletindo o caráter de Cristo. Sofrimento reflete Jesus. Aparece através da forma como você enfrenta o sofrimento. Amém, meus irmãos? Passando pelas mesmas experiências de Jesus, Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Ele foi aperfeiçoado. Hebreus 5:8. Coloca aí, por favor. Hebreus 5:8. Hebreus capítulo 5. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Ele, Jesus, sofreu. Imagina eu e você. Ele é filho, eu sou filho. Ele sofreu o que, pastor? Solidão, pressão, rejeição. Rejeição. Olha aqui para mim, queridos. Solidão. Todos nós enfrentamos essas aflições, esses sofrimentos. Deus te criou e me criou, e a gente às vezes acha que alguém vai viver o que a gente está vivendo com a gente. Não. A tua vida é muito nisso. No sentido de que eu hoje, nesse processo de amadurecimento que eu ainda estou, e todos nós aqui estamos, eu entendi, irmãos, que o que eu tenho que passar, eu vou passar. E meu pai não pode me ajudar, minha mãe não pode me ajudar, meus líderes não podem me ajudar, eu vou passar sozinho. E não é egoísmo, nem vaidade. Mas às vezes a gente na imaturidade fica, não, o fulano tem que me ajudar, o Beltrano tem que me ajudar, ninguém está me vendo, eu estou sozinho aqui. Não é, irmão, é a situação que todo homem e mulher vai enfrentar, solidão. Outro inimigo, pressão. Não tem ninguém, viveu nessa terra, já está na pressão. Quantos aqui foram crianças? Pressão. Adolescente, pressão. Poxa, eu quero ser adulto, Aí, virou adulto, aumentou a pressão. Ninguém gosta de boleto. Quem gosta de boleto aqui? Mas a gente tem que pagar os boletos da vida. E aí, queridos, olha aqui para mim. Eu vou falar isso com todo amor e carinho. Esses dias eu vi. Não existe vida saudável, emocional. Não existe saúde mental sem exercício físico. Não existe. Tem gente que está hoje deprimido, se sentindo sozinho, mal, por falta
de exercício físico, de malhação. Não é a novela lá da Globo, não. É malhação, é treino. Não existe, irmãos. Não existe vida saudável emocionalmente falando de pessoas sedentárias que dormem até tarde. Não existe. Dormiu até tarde, propensão de ficar deprimido o dia inteiro. Diga: corpo são, mente sã. E eu estou desafiando a mim mesmo acordar cedo para dormir cedo. Negócio de dormir tarde já está lutando contra você mesmo. Eu falando isso para mim mesmo, falando para você. Dormir tarde, você já está comprometendo a tua saúde emocional, tua saúde espiritual e Deus. Quem acorda tarde já acorda deprimido já. Quem é sedentário já está deprimido já. Aí tem os níveis, né, de depressão. Que se você acordar cedo, dormir cedo para acordar cedo. Acordar cedo para dormir cedo. É a dinâmica da vida. Se eu durmo tarde, irmão, e eu enfrento essa dificuldade, consequentemente eu vou ter insônia. Se eu dormir tarde, eu tenho um hábito de dormir tarde. Agora, se eu acordo cedo, eu vou começar a dormir cedo, eu vou começar a dormir. Aí o cara já acorda tarde e começa a ficar... Acorda tarde já deprimido. Claro, tem níveis de depressão, de tristeza. Tem outros níveis que precisam de médicos. Tem outros níveis que precisam de medicamentos. Mas não existe uma vida saudável sem atividade física, irmãos. E aqui eu falo para pessoas, às vezes, magrinhas ali, aparentemente está todo o corpo ideal. Não é só a obesidade que gera essa situação. Precisa ir para a academia, irmão. Vamos para cima. Vamos para esse sofrimento saudável. Pagar o boleto da vida, irmão. Eu vi isso e eu digo, cara, eu tenho que falar isso. Acordar cedo, dormir cedo. Duvido tu acordar amanhã, 6 horas da manhã. Se de noite, 8 horas da noite, tu tá com sono. Mas se tu dormir tarde, tu vai acordar tarde, vai começar um ciclo de doença existencial, toda hora, acorda já. De manhã, acabou o dia já. E quem quer ter autonomia física e mental, tem que ir para a academia, treinar, fazer força, sofrer, para ter autonomia. Quem não vai para a academia, irmão, caminhar na feira, meu sogro falava disso, não resolve, tem que ir para a academia, malhar, para ter autonomia física e mental, para não ter demência, irmão. Vocês estão comigo nesse raciocínio, irmão? Isso é conversa pastoral, conversa que eu falo para mim mesmo e falo para você. Vamos passar por esse sofrimento. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Meu irmão, Jesus suportou tudo, a vergonha, a ignomínia, a vergonha da cruz. Ele foi crucificado, ele passou por todo o sofrimento. Então eu te desafio hoje a você olhar para ele e seguir ele. Amém? Todo sofrimento. Devemos manter o foco no plano de Deus, não no problema. O plano de Deus, não no problema. A resposta correta aos problemas, diga: o que eu faço, pastor, na hora que eu estou no problema? Ações de graça e perseverança. No meio da luta, querido, não tem nada para fazer. Começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou sendo achado digno de sofrer, como os apóstolos diziam, né? Eu estou sendo achado digno de sofrer o sofrimento de Cristo, de cumprir o resto do sofrimento de Cristo. E perseverar, deem graças. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Coloca aí 1 Tessalonicenses 5,18, esse foi o versículo que casa lá com Romanos 8,28, todas as coisas cooperam. E 1 Tessalonicenses 5,18 se conecta, integra isso. Em tudo, quer dizer, na hora que está tudo legal, na hora que está tudo mal, em tudo dai graças, o quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você. Em tudo, irmão. Na hora, eu estou aqui
no fogo da tribulação, no fogo da pressão da vida, no fogo da solidão, no fogo da tristeza, Senhor, eu te dou graças, porque em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para comigo, para mim, Senhor. Eu não sei, eu não estou entendendo, Pai, mas eu não vivo daquilo que eu vejo, eu não vivo daquilo que eu entendo, eu vivo de Ti. Tu és o sustentador, Tu és aquele que me sustenta. A alegria não vem do sofrimento, mas de saber que Deus está conosco em meio a qualquer tipo de adversidade. 12º lugar, Deus passa pelo sofrimento junto com você. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão, porque Deus vai estar lá junto contigo. Pedro foi caminhando sobre as águas, ele foi caindo, foi sustentado por Deus. O povo de Israel passou, a nuvem, a presença de Deus passou com eles em mar, no sofrimento ali. Jesus encarnou para viver nossos sofrimentos. O Espírito Santo consola. 13º lugar, o processo de crescimento através da perseverança. Entenda que os problemas vão testar a tua fé e gerar em vocês uma perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, coloca aí rapidinho. Tiago 1, 2 e 3. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A construção de caráter é lenta, mas é essencial para a maturidade espiritual. Várias provações. Lentamente Deus está forjando essencialmente um caráter de maturidade espiritual na tua vida. E 14º lugar, aprendendo a ver a mão de Deus nas provações. Em vez de perguntar, por que eu? Por que eu, Senhor? Devemos perguntar, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa provação? E para concluir, existe um propósito por trás de cada provação, de cada problema. Versículo para memorizar, eu acho que você já sabe de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que você reflita sobre essa pergunta poderosa, que eu quero que você reflita. Nós vamos adorar a Deus e encerrar. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Quero que você se auto-analise aí. Qual o problema da minha vida trouxe maior crescimento? Pense nisso aí. Eu quero declarar sobre você. Essa aprovação está transformando você numa pessoa mais parecida com Cristo Jesus. Você está sendo amadurecido nesse processo todo de provações, de sofrimentos e de tribulações. Você está entrando em um outro nível de maturidade. Vai chegar um momento, querido, que você vai ter uma maturidade tão poderosa, que os problemas que te desestabilizavam, que te paravam lá, coisas, nada mais vai te parar, que você vai ter um caráter aperfeiçoado em Deus, amém? Para enfrentar as pressões, as tribulações e os sofrimentos que todos nós enfrentamos. Ninguém é poupado. Deus não é um pai super protetor. Ele é o pai que nos deixa, vai lá, eu estou contigo, mas vai que tu aguenta a parada. Eu aposto em ti, vai lá e que tu vai dar conta, amém? Tu vai conseguir.